o que que é a Létio Divina, como que a gente pode fazer essa meditação, essa prática de oração, né? Mas aí nós temos que falar um pouquinho da Sagrada Escritura, da Bíblia, né? E aí essa passagem de Jeremias vem nos falar maravilhosamente bem sobre o que a palavra deve ser para nós. Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me, elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração. O modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor dos Exércitos. Então é dessa forma que nós devemos ler a Escritura, ler as Sagradas Escrituras, meditar as Sagradas Escrituras, né? Com esse intuito, com essa vontade, com esse desejo de fato, se alimentar dessas palavras, né? Que elas sejam para nós mesmos essa delícia, esse gozo, que essa alegria chegue ao nosso coração com tudo aquilo que a gente está absorvendo, né? Aprendendo com aquilo que o Senhor está nos colocando. E aí o Salmo de ontem também, da liturgia de ontem, fala bem sobre isso, né? O Salmo 118, o refrão diz assim: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Então, como a primeira leitura também falou lá em Ezequiel, né? Na profecia de Ezequiel, o Senhor mandava, né? Que ele comesse a Escritura e depois ele fosse anunciar. Então é dessa forma mesmo, que seja doce, as palavras do Senhor chegam ao nosso coração como doce, como uma delícia. Mesmo que por vezes ela venha nos exortar, né? Venha nos tentar direcionar as nossas ações, as nossas atitudes, que por vezes acontece, né? Como experiência nossa mesmo, a gente sabe que acontece, mas que a gente sempre tenha no coração essa alegria de que é o Senhor como que a igreja fala sobre a Bíblia. O que a igreja tem sido algo de profunda reflexão na Igreja Católica. Há um clamor em todas as comunidades para que a Sagrada Escritura seja realmente mais valorizada, mais vivida, mais amada e mais lida. Nós vemos essa preocupação nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, nos nossos encontros. Eu vejo essa preocupação um pouco antes dessa pandemia, de tudo se paralisar. Os nossos padres preocupados no sentido de trazer cursos para os leigos, para que os leigos tivessem um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus, né? Cursos bíblicos, cursos de teologia, tanto aqui na São Francisco, quanto lá no setor 5, eu vi o padre Luiz convidando, né? A assembleia para esse curso, então no intuito de que as pessoas estivessem mais próximas, né? Sempre a igreja estimulando a gente a estar mais próximo da palavra de Deus. Nos nossos grupos de oração, né? A gente sempre quem está ali animando, pedindo que você traga a sua Bíblia, estimulando você a ler a palavra, estimulando você, se você não tem a palavra, você adquirir a palavra, você comprar. E por vezes a gente até disponibiliza, né? Lá no grupo de oração, para quem não tem, para quem não pode comprar, para que você se familiarize o tempo todo com a palavra, que você tenha essa intimidade com a palavra de Deus. Aí lá no documento de Aparecida, vem nos trazer a seguinte mensagem: lida na igreja, a Sagrada Escritura, palavra de Deus escrita por inspiração do Espírito Santo, é com a tradição fonte de vida para a igreja e alma de sua ação evangelizadora. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Então veja, se eu preciso conhecer, né? Eu preciso conhecer a palavra para anunciar. Como que eu vou anunciar se eu não conheço? O que eu vou anunciar? Eu não anuncio a mim mesma, né?
eu anuncio a Jesus, eu anuncio a sua vida, a sua vitória sobre a morte. E onde é que isso está escrito? De onde eu vou me abastecer onde desse conhecimento? É na palavra de Deus, né? É nas Escrituras. Então é lá que eu tenho que me abastecer. Claro que nós temos outras fontes, nós como católicos, nós temos a tradição, né? Mas o mais fácil para a maioria das pessoas é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. Como se preparar para ler a Bíblia? E aqui eu trouxe um trechinho lá da Bíblia do meu dia a dia, lá da Canção Nova do Monsenhor Jonas. Esse livro é dele, né? E eu achei bem interessante, bem resumido, uma forma da gente poder começar a nos orientar. Você não está apenas lendo a Bíblia, você está buscando um encontro com a palavra de Deus. Está à procura de um contato íntimo com a palavra viva do Deus que fala a você. Trata-se de um diálogo. Você escuta, você acolhe, você se toca, se sensibiliza e responde. É um encontro vivo entre pessoas vivas, um encontro de pessoas que se amam mutuamente. Muitos experimentaram essa relação. Experimente você também. Então, você que ainda não tem essa experiência, esse hábito, né? Que seja, de fato, se transforme em virtude na sua vida, né? Porque aquele hábito que vai se renovando, acaba se tornando uma virtude. O principal interesse de Deus não é tanto fazer você escutar, mas falar com você. Ele deseja instruir você, quer conduzi-lo ao conhecimento da verdade. Por isso, esteja atento, fique alerta, mantenha-se em atividade de expectativa. Deus tem algo de bem pessoal e concreto para lhe dizer. Então, veja, aqui a gente volta um pouquinho lá naquele ensino da oração, né? A oração pessoal, onde fala que a oração é esse encontro, né? Esse encontro seu com Jesus, né? Seu com Deus, esse momento único que duas pessoas se encontram ali. Aqui eu achei bem interessante, esse encontro de duas pessoas, né? Um encontro vivo entre duas pessoas vivas, né? Deus está ali, Ele quer se encontrar contigo, né? E eu estou ali também, então eu preciso estar presente nesse encontro, porque toda vez que eu pego a palavra tanto para estudar quanto para meditar, que no caso da Lete Divina, meditação, né? Eu preciso ter no meu coração esse sentido de oração, de colocar, de fato, de me colocar em oração, para que o Espírito Santo venha iluminar esse momento, né? E trazer as verdades que Ele quer revelar para mim. E ainda continuando, né? Deixando ser guiados pelas orientações e ensinamentos da palavra de Deus, os cristãos serão capazes de responder às exigências do mundo atual, não tocante às diversas injustiças que acompanhamos e presenciamos. Né? Então, é baseado nas instruções e nos ensinamentos da palavra, que por mais antiga que seja, por mais que ela tenha mais de 2000 anos, né? E tem muito mais do que isso, mas eles sempre são ensinamentos atuais para nós cristãos. Ela não deixa de ser atual nunca, né? Vai ser sempre atual para nós, porque ela direciona as nossas vidas, traz para nós o melhor, né? O melhor para nós, para as nossas famílias, como agir na nossa casa, como agir nos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, as pessoas lá no nosso trabalho, os nossos filhos, no nosso casamento, na nossa vida conjugal. Então, tudo está ali, né? Está tudo direcionado ali, está tudo escrito. A gente só precisa se colocar para aprender. Vamos continuando aí. A palavra de Deus ilumina a vida dos católicos e está presente nas comunidades reunidas. Deixa, acho que eu voltei muito. Aqui. Isso.
para conhecermos Jesus, reconhecê-lo como Filho de Deus e orientarmos nossa vida conforme o anúncio do Evangelho. E é necessário irmos direto à fonte da verdade, que está contida nas linhas e nas páginas das nossas Bíblias. Né? Então, como a gente já falou anteriormente, né? Deixar com que a palavra de Deus vá nos ensinando no nosso dia a dia como a gente deve proceder na nossa caminhada, nas nossas ações do nosso dia a dia. E quanto mais intimidade eu tiver com ela, mais o Senhor vai se revelando e mais conhecimento eu vou tendo, né? Com essa orientação que o Senhor vai me dando. Segundo a Bíblia, o que Deus nos fala sobre a sua palavra? É necessário que o homem contemporâneo tome contato com a palavra de Deus, né? Que tome contato. Esse homem contemporâneo somos nós, de hoje, né? Que estamos vivendo hoje aqui. Tome contato com a palavra de Deus, ou seja, tenha essa intimidade com a palavra de Deus. A falta de orientação e conhecimento faz o ser humano buscar caminhos para Deus em realidades diversas e muitas vezes confusas. Então, às vezes a gente busca, né? Você busca preencher o vazio, você busca Deus para preencher um vazio, mas se você está sem orientação, você acaba se confundindo nas situações, às vezes andando por caminhos adversos que não é o que Deus quer para você. Né? A palavra do nosso Deus permanece eternamente, é fonte de verdade e de satisfação para o homem. Então aqui eu refletindo me lembrava de como que é nos nossos grupos de oração, né? Muitas pessoas chegam ali buscando preencher esse vazio que elas têm. Eles buscando Deus, né? Buscando esse direcionamento. E, de repente, se elas não forem acolhidas como precisam ser acolhidas, elas acabam buscando em outros lugares aquela atenção que elas não tiveram ali conosco, né? Então, essas pessoas precisam ser instruídas, precisam ser acompanhadas. É essa formação, né, que a renovação, esse trabalho de formiguinha, né, que a gente fala, esse trabalho de formiguinha mesmo. A pessoa entra no grupo de oração, ela vai sendo acompanhada, né? Depois ela faz lá o seminário de dons, o seminário de vida, né? Experiência de oração. E ela vai se deixando conquistar, seduzir por Deus, né? E o Espírito Santo vai conquistando essa pessoa. E por ali ela vai, né? Vai tendo esse desejo de conhecer mais Deus. Mas é preciso dedicação da nossa parte também. A pessoa precisa querer, né? Deus não impõe nada para ninguém, não impõe nada para você, né? Deus não se impõe. Então é necessário que a gente se abra a esse conhecimento que Deus está querendo nos dar. Lá em Colossenses 3, a palavra vem nos dizer que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros, com toda sabedoria, e com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes por palavras e por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Né? Então, que a gente sempre seja grato e envolva a nossa oração de louvor, né, de agradecimento sempre ao Senhor por tudo que Ele nos dá a cada tempo, né, a cada dia. E permanecendo firmes, né, porque se a gente não permanecer, se a gente desistir no meio do caminho, na verdade a vida da gente é uma permanência, a gente precisa ser persistente. E tudo, por vezes a gente não entende aquela situação, ou aquela oração, ou aquela palavra que o Senhor está nos dando, mas naquele momento talvez você não entenda. Mas daqui a algum tempo o Senhor vai te dar resposta, né, naquela situação. Então a gente precisa ser perseverante, ser determinado, né, como Santa Teresa diz, ter uma determinada determinação.
nas situações, em tudo, né, que nós vamos fazer, mas principalmente no crescimento da nossa vida espiritual, né? E aí, nesses tempos aí desse ensino que nós estamos tendo a oportunidade de aprender, essas pedrinhas aí que estão sendo colocadas para nós, é para o nosso crescimento espiritual, né? O Senhor nos quer perfeitos, né? Não apenas salvos, mas perfeitos. Então, essa perfeição, ela necessita de dedicação da nossa parte e de permanecermos firmes em tudo que está sendo colocado. Não é fácil, mas eu tanto já ouvi falar, né? Jesus não disse que seria fácil, né? Ele não disse para ninguém que seria fácil. Ele disse, pegue a sua cruz e siga-me, né? Quais são os benefícios e efeitos da leitura orante da Bíblia? São Jerônimo nos diz que a carne do Senhor é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. É esse o verdadeiro bem que nos é reservado na vida presente. Alimentar-nos de sua carne e beber do seu sangue, não só na Eucaristia, mas também na leitura sagrada da Sagrada Escritura. Eu achei isso tão forte, né? Porque nós sabemos que nós encontramos Jesus na Eucaristia, nos alimentamos dele, né? Mas a Sagrada Escritura também está ali para nos alimentar, para trazer para nós esse gozo, essa alegria, para nos alimentar, né? Alimentar a nossa fé, porque é ali que está toda a história da igreja, toda a história de Jesus, a vida dele, né? A sua vitória sobre a morte. Então é isso que nos dá o vigor necessário, a fé, renova a nossa fé para que nós sigamos firmes, né, nessa caminhada. Então que a gente veja a Sagrada Escritura também, né, como Jesus, né, também ele está ali presente nas Sagradas Escrituras para nos alimentar. Cada vez que a gente estiver de frente, né, dessa palavra, estiver se deleitando com essas palavras, com a palavra que o Senhor quer nos colocar naquele dia, né, naquele momento que eu estou ali me colocando em oração com Ele. A palavra de Deus ilumina a vida dos católicos e está presente, não só dos católicos, né, mas como nós estamos falando com um grupo de católicos, né, a palavra de Deus ilumina a vida dos católicos e está presente nas comunidades reunidas em diversas ações, na catequese, na liturgia, na oração, nos sacramentos, nos cursos e encontros de formação, etc. Afastar-se dela é perder um importante alimento da nossa vida interior e de crescimento na escola da fé, né? Então, que nos dediquemos a toda essa formação, toda essa instrução que o Senhor nos fala. Quais os prejuízos quando não estudamos a Bíblia? O discípulo missionário do século XXI precisa estar fundamentado nas Escrituras. Sua missão vai ser proclamar aquilo que lê, crê e celebra a partir do seu encontro pessoal com Jesus Cristo. O anúncio do Evangelho atinge o coração do ser humano quando nos abrimos à experiência do amor de Deus e da misericórdia contida na palavra de Deus. Ou seja, se eu não leio, como que eu vou crer, né? Como que eu vou celebrar? Que encontro eu vou ter com quem? Não é isso que esse texto vem nos dizer? Então, o prejuízo é esse, de eu não poder anunciar, de eu ter que me esconder, porque eu não tenho conhecimento, como que eu vou anunciar? Porque, além de crer, além de ler, eu preciso ser um testemunho vivo, eu preciso ser testemunho a partir do meu conhecimento, da minha vivência com Cristo. Se eu não tenho esse conhecimento, essa intimidade com Deus, essa intimidade com Jesus, essa intimidade com a palavra, o que eu vou anunciar? Não é? Então, nós precisamos urgentemente, precisamos nos dedicar, nos debruçar sobre a palavra, estudar, orar, meditar e deixar que ela venha
trazer o novo para nós, revelando as verdades, né, que Deus quer nos revelar. Se nossa experiência com Deus não parte da Sagrada Escritura, perdemos uma fonte sagrada que nos leva à santidade. Além, é claro, de dirigirmos nossa vida pela nossa vontade humana e não pela vontade divina. E, infelizmente, nos guiamos para outros caminhos que nós conhecemos. Por exemplo, a internet, a televisão e etc. Que nem sempre nos levam a Deus. Não é verdade? Se eu não tenho conhecimento com Deus, eu acabo sendo levada pelas meu próprio conhecimento, pelas minhas próprias concepções, aquilo que eu acho certo, aquele direcionamento que eu acho mais certo, ou o que a televisão, ou aquele programa de TV tal está me falando, ou o que a internet me fala sobre aquele assunto, não é isso? Nós temos um direcionamento. A palavra de Deus está aqui. As Sagradas Escrituras estão aqui. A Sagrada Tradição está aqui, né? Os livros dos santos estão aí para me direcionar. O catecismo da igreja está ali para me exortar. Então nós temos, mas nós precisamos nos debruçar sobre isso e aprender. Então o que nós vamos anunciar? Se o prejuízo é para mim, porque eu não vou ter o direcionamento para mim, para minha casa, para minha família, para minha vida. E esses são os prejuízos para quem estuda a palavra. E aqui nós entramos na Lectio Divina, propriamente dita, né? A Lectio Divina é um itinerário, né? Aqui eu coloquei assim, é um método para transformar a Bíblia como um itinerário de oração. É o que conhecemos como Lectio Divina. Ele é composto por 4 momentos interligados. Mas atenção, é preciso dar um tempo diário da nossa vida para Deus. Realmente privilegiar essa prática ou outras que nos ajudam a tomar intimidade com Deus. Então aqui a Lectio Divina tem esses pontos, né, que nós vamos falar um por um posteriormente, mas eu quero falar um pouquinho da origem, né? Lá a apostila da oração da vida cristã, ele traz que esse legado da Lectio Divina, ele começou a se difundir pelo padre chamado Orígenes, que ele é do século II até meados do século III. Então foi ele que começou, né, a difundir esse método, né, de oração, de meditação. E aí o monge Grigor organizou nesses 4 degraus de leitura, meditação, oração e contemplação, no século XII. Mais tarde foi acrescentado o 5º degrau, que é a ação. Então, abrir o coração para o próprio Cristo conduz ao encontro com Jesus. Então, é isso que a Lectio Divina traz para nós, né? Se a gente abrir o nosso coração, ela vai conduzir às verdades que Jesus quer nos colocar, que o Espírito Santo quer nos trazer. A esse encontro com Jesus, né? A Lectio Divina ou leitura orante é uma prática ou método de oração e contemplação praticado pelos fiéis do catolicismo desde os tempos antigos, particularmente nos mosteiros beneditinos. Ou seja, São Bento era um propagador também, né? Como que eu posso colocar? Um incentivador, mas ele também era um praticante, né? Um praticante assíduo da meditação da Lectio Divina. E aí nós temos os passos, o passo a passo. Mas antes eu queria trazer para vocês uma regrinha para a gente poder clarear o que eu preciso para mim poder fazer uma boa leitura orante, uma boa Lectio Divina, que é a mesma coisa, né? Tanto a leitura orante quanto a Lectio Divina é a mesma coisa, tá bom? E a Lectio Divina, ela pode ser feita, aqui nós estamos falando do Evangelho, mas também ela pode ser feita através de um livro de meditação, um livro de um santo, pode ser feito através de uma imagem
uma imagem da Sagrada Família, ou da meditação dos mistérios do Santo Terço. Você pode fazer essa meditação, certo? Mas nós não vamos nos adentrar nas outras situações, nós vamos só ficar por aqui, porque é isso que a apostila nos pede. Aí eu queria trazer para vocês uma informação que o catecismo nos fala sobre a meditação. Só a nível de informação, tá, pessoal? Lá no catecismo, no 2705, no parágrafo 2705, fala assim: a meditação é, sobretudo, uma procura. O espírito procura compreender o porquê e como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Geralmente, utiliza-se um livro, e os cristãos dispõem de muitos, as Sagradas Escrituras, especialmente o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, que nós temos muito, graças a Deus, né? E as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e da história, e a página do Hoje de Deus. Então, a meditação é isso. Sobretudo, é uma procura, né? Você vai estar ali meditando e procurando aquela verdade, ali o que Deus quer revelar para você naquela palavra, certo? E aí, vamos voltar lá para as regrinhas, que eu achei bem interessante para que a gente tenha assim na mente, antes, para você se organizar, quem ainda não tem o hábito de fazer, né, gente? Assim, ó. Qual é o melhor horário? Essas regras de ouro para se ler a Bíblia, para se meditar, né? Qual que é o melhor horário? Você tem um horário? Você já tem um horário definido para sua oração? Ou não? Algumas pessoas dizem que o melhor horário é pela manhã, mas tem pessoas que rendem melhor à noite. Qual que é o horário que você acha que é melhor para você, que você dispõe de mais tempo para você estar centrado de fato para você fazer a sua oração? Essa escolha é sua. E claro que não é algo definitivo, por exemplo, eu quero começar a fazer pela manhã. Então tá, eu vou começar a fazer pela manhã. Vou ser fiel nesse horário. Mas aí eu vi que durante um mês não foi legal, não rendeu. Vou tentar trocar o horário. Então eu tenho disponibilidade de fazer à tarde. A dona de casa, às vezes, é melhor à tarde. De manhã tem que arrumar menino para levar para a escola, às vezes tem que arrumar o almoço do marido, então é complicado. Então eu acho melhor na parte da tarde. Tudo bem, na parte da tarde, então. Aí você marca um horário, né? Que horário que você vai poder estar fazendo essa oração? Mas eu acho que a tarde não é bom para mim. Eu acho melhor à noite, porque à noite eu já concluí meus trabalhos todos, eu já saí do trabalho, já jantei, então estou tranquilo. Então agora eu posso fazer minha oração. Beleza? Então você pode escolher qual é o melhor horário. É de manhã, é de tarde, é à noite? Ótimo. Outra coisa. Tem que ser todo dia, tá? A Bíblia tem que ser para nós alimento. Você não come todo dia? Não se alimenta o seu corpo? Pois é. Então a palavra de Deus precisa ser assim para você também. Todos os dias, naquele horário. E na hora marcada. Mas quanto tempo eu devo colocar de oração, dessa meditação? Você que vai dizer. Mas não exija muito de você nesse início. Seja misericordioso, né? Porque às vezes a gente quer muito e aí você acaba começando com 1 hora e acaba desestimulando, você acaba desistindo porque exigiu muito. Então comece no pouco. Eu posso dispor de 20 minutos. Comece com 20 minutos.
E com o andar da carruagem, com o andar do tempo, com essa intimidade com o Senhor, com o que Ele for colocando no seu coração e o desejo de você conhecê-lo mais, estar mais na presença dEle, seja generoso e vá aumentando esse tempo conforme a sua disponibilidade, né? Cada um sabe das suas disponibilidades. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai ser esse companheiro aí muito, muito presente na sua vida. Tá, então nós temos aí o horário, né? Ler todos os dias, ter uma hora marcada, né? Eu vou determinar essa hora, mas eu tenho que ser fiel. Então, se eu marquei que 3 horas eu vou estar na presença do Senhor, 3 horas da tarde, ótimo, 3 horas. Nada vai me tirar desse compromisso. Esse é o meu horário. Essa é a minha hora para mim estar com o Senhor, né? Para mim fazer a minha oração, para mim fazer a minha meditação, certo? Então, seja fiel, porque o Senhor vai estar lá te esperando. Então, você marcou aquele encontro com Ele, Ele vai estar te esperando. Então, não deixe Ele esperando. E aí você já determinou quanto tempo você vai ficar ali, né? Quanto tempo eu vou dispor de 20 minutos, meia hora, 1 hora, você que vai dizer. Escolha um bom lugar. Esse bom lugar pode ser um espaço bom, tranquilo, né? Com menos barulho. Porque essa meditação, ela não é um estudo, né? O padre Paulo Ricardo, ele é bem claro nisso. Quando a gente vai estudar, a gente pega vários livros e você aprende um pouco, pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, você espalha aquele monte de informação e você vai absorvendo uma informação daqui, uma informação dali. Mas na meditação é o contrário, a gente tem que se recolher. Por quê? Porque Deus vai falar com você no seu íntimo, né? Então a gente precisa se recolher para poder ouvir. E sempre ter um lápis e uma caneta na mão. O que o Senhor quer me dizer, né? O que eu quero, o que eu vou aprender com isso, mas eu quero colocar no papel, às vezes, essa meditação, o que o Senhor está me colocando, para que no futuro, quando eu tiver na aridez ou eu estiver sem vontade de orar, aquilo seja para mim um ato de fé mesmo, né? Que eu fiz ali e que vai me sustentar no momento em que eu não tenho condições de orar. Né? Eu vou acreditar que o Senhor sempre esteve comigo, que Ele está comigo, apesar da situação que eu estou vivenciando hoje. Então, isso é para quando eu precisar, eu poder buscar ali quando o Senhor esteve comigo, quando o Senhor falou comigo, mesmo quando eu não estou ouvindo Ele, nessa certeza de que Ele está ali comigo. Né? E faça tudo em espírito de oração. Então, esse é o primeiro, como eu coloquei lá no início, né? Faça tudo em espírito de oração. Sempre. Então, esse início da Létio Divina, ele precisa ser a invocação do Espírito Santo, né? Ali no Católico Orante, que é um aplicativo que eu tenho no meu celular, o Frei, deixa eu ver o nome dele aqui, Frei Antônio Silvio, ele colocou bem explicadinho como que a gente precisa fazer a Létio Divina. E ali ele coloca assim, a oração inicial, invoca o Espírito Santo, que nos faz conhecer e quer fazer a vontade de Deus. Reze, por exemplo, a seguinte oração, aquela do Vinde Espírito Santo, né? A invocação do Espírito Santo. Então, peça ao Espírito Santo que venha iluminar esse momento, que venha, né, trazer as revelações que Ele quiser te dar naquele momento, mas sempre com o coração assim muito humilde, porque pode ser que de repente numa oração de meditação nem sempre você vai receber, você vai ver aquela verdade. Então, às vezes você vai orar ali, é claro que a gente vai ver passo a passo, mas eu só me adiantando um pouquinho. Nesse momento, às vezes você vai estar orando, mas o Senhor nem sempre vai falar com você. Então, que você seja humilde, louve e agradeça a Deus por aquele momento que Ele está. Ou às vezes você não conseguiu ver aquilo que o Senhor quis te mostrar, né? Então, sempre colocar-se na presença do Senhor, e sempre que você não tiver vendo alguma coisa que precisar, peça a Ele que te mostre, né?
o que precisa ser mostrado, o que precisa ser visto. Certo? E aí nós vamos para a leitura da palavra propriamente dita. Esse desenho aqui, esse quadro, vem nos dizer que o que o texto diz, nós devemos compreender a palavra para descobrir o que Deus nos ensina por meio do texto inspirado. E ele nos diz assim, o padre Frei Antônio. Leia com calma e atenção um pequeno trecho da Bíblia. Aconselhamos que as primeiras vezes utilize-se dos evangelhos, por serem mais familiares a todos. Se for preciso, leia o texto quantas vezes for necessário. Então, veja, escolha uma passagem que você já está acostumado a ler, que você já leu outras vezes. Porque se você pegar uma passagem nova, você corre o risco de, em vez de meditar, você querer estudá-la. Ah, por que aconteceu assim? Por que aconteceu nada? Mas em que tempo foi isso? Aí você quer entender aquilo de uma outra forma, no contexto, às vezes, do tempo. Você não quer apenas meditar aquela palavra para você. Certo? Então, se você pegar uma palavra da Bíblia, um texto, um evangelho, um capítulo, um versículo que for da palavra, certo? Pegue uma passagem que você já leu outras vezes, você já leu muitas vezes, né? Para você ter facilidade de meditá-la. Procure identificar as coisas importantes desse texto. O ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações. Você conhece algum outro trecho? É importante que você identifique tudo com calma e atenção. Como se estivesse vendo a cena. É o momento para conhecer e reconhecer a boa notícia que esse trecho te traz. E aí nós vamos para a meditação. Depois eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Meditar. O que o Senhor nos diz pela palavra? Acolher essa palavra. Acolher aonde? No coração, né? Para interpretar a vida, conhecer os sentidos dos acontecimentos e melhorar as nossas opções, fortalecendo a esperança. E aqui Frei Antônio fala assim: é o momento de descobrir os valores e as mensagens espirituais da palavra de Deus. É hora de saborear a palavra de Deus. E não apenas estudá-la. Você, diante de Deus, deve confrontar esse trecho com a sua vida. Feche os olhos, isto pode ajudar. É preciso concentrar-se. Então, você não pode estar disperso. Você precisa estar presente nesse momento, né? Não deixe que os barulhos da casa ou que outras situações tirem a sua atenção, porque senão não vai existir meditação. Rezar. O que falamos ao Senhor motivado pela palavra? Responder a palavra, para dialogar com o Senhor e celebrar a nossa fé na família ou na comunidade. Então, toda a meditação desemboca naturalmente na oração. É o momento de responder a Deus após havê-lo escutado. Eu escutei Deus, então agora eu vou orar com Ele, né? Esta oração é um momento muito pessoal, que diz respeito apenas à pessoa e Deus. Ou seja, é aquele momento de encontro mesmo, né? O que o Senhor está me suscitando para mim falar naquele momento? É um diálogo pessoal. Não se preocupe em tentar falar a palavra bonita. Fala o que vier no teu coração. Entendeu? Se aquele momento Deus está colocando no seu coração o desejo de pedir perdão, você pede perdão. Se Deus está colocando no seu coração a necessidade de maior clareza naquele assunto, naquela palavra, peça a Ele. Se Deus está pedindo para você alguma situação relacionada à sua família, coloque na oração. É o seu casamento? Coloque nessa oração. Então, o que o Senhor está revelando ao seu coração? Né? Que necessidade é a sua? É essa hora da sua oração.
né? Se for cansaço, se eu estiver cansado, Senhor, eu estou tão desanimado, Senhor, eu não consigo mais orar. Senhor, o que está acontecendo comigo? Vem trazer nessa verdade ao meu coração. Ajuda-me, Senhor, tira do meu coração essa aridez. Né? Então, esse momento de oração e a contemplação. Contemplar e agir, aqui o quadro traz, né? Que conversão provoca em nós a palavra? Que ações nos convida o Senhor a realizar? Inspirar a vida na palavra, para conduzi-la segundo os critérios de Jesus. Frei Antônio vem colocar assim: desta etapa, a pessoa não é dona, ou seja, não depende de nós, não depende de nós que estamos meditando. É um momento que pertence a Deus, e sua presença é misteriosa, sim, mas sempre presença. É um momento no qual se permanece em silêncio diante de Deus. Se ele o conduzirá à contemplação, louvado seja Deus. Se ele lhe dará a tranquilidade de uns momentos de paz e silêncio, louvado seja Deus. Se para você será um momento de esforço para ficar na presença de Deus, louvado seja Deus também. Porque por vezes é tão difícil você ficar em silêncio e as distrações vêm à sua mente, vêm ao seu coração, às vezes a porta abre, o barulho te tira a atenção. Então, louve a Deus por todas as situações. E se essa verdade chegar, ótimo, certo? Louvar a Deus em todas as situações. Conservar a palavra de Deus na vida. Aqui já é o fechamento. Mas eu queria trazer para vocês um exemplo muito bonito que o padre Paulo Ricardo colocou num curso que eu estava assistindo a respeito de meditação. E ele trouxe aquela passagem do jovem rico, né, que chegou para Jesus, lá em Mateus 19, 17, começa ali, né, a palavra, onde ele pede para Jesus o que ele tem que fazer para entrar na vida eterna, né? E aí Jesus fala para ele que ele precisa seguir os mandamentos, né? Ele fala quais? Aí Jesus relata para ele todos eles. Aí ele diz que ele, desde cedo, desde criança, ele segue esses mandamentos. Desde criança, ele observa esses mandamentos. E Jesus olhou para ele e o amou, ou seja, se agradou da vida dele, né? Daquelas atitudes dele desde tão jovem. E então o Senhor diz, e o que mais, né? Ele pergunta. E Jesus responde, vende todos os teus bens, dê aos pobres, né? Dê o dinheiro aos pobres, distribua aos pobres, vem e segue-me. E aí ele se entristeceu, porque ele tinha muitas posses. E aí, ruminando nessa palavra, a gente vai se colocar a contemplar esta palavra. E se eu tiver dúvida, eu vou ler ela 2, 3 vezes, até que essa palavra fique em mim, até que essa palavra chegue ao meu coração, chegue à minha mente, e daqui eu possa te extrair algo importante que me prendeu. Né? E eu vou ficar ali contemplando e vendo essa imagem dessa situação que aconteceu. O jovem rico estava ali diante de Jesus, né? E ele naquele desejo de vida eterna. Ele agradou, a vida dele agradou a Jesus, o que ele falou. Agradou a Jesus, né? Mas e o que mais? Jesus pede para ele vender os seus bens e segui-lo. Mas ele era muito apegado. Ele tinha um apego às coisas materiais. E aqui eu parto para a minha vida, para a minha vivência de vida. Eu já começo a me olhar. Porque a meditação, ela existe nesses passos, mas eu posso intercalar. Não existe uma regra, né, que tem que ser assim,
um atrás do outro, mas pode ser que no meio da meditação o Senhor já coloque no meu coração esse desejo de orar em cima dessa palavra. Aquela palavra já chegou ao meu coração. Senhor, o Senhor se agradou, né, com a vida do jovem rico. Ele era fiel, ele guardava os seus mandamentos, os seus preceitos. E eu tenho guardado? Ó Senhor, a minha vida ainda está tão bagunçada. Eu tenho caído tantas vezes, Jesus. Né? Ajuda-me a ter uma vida mais reta. Ajuda-me, Senhor, a trazer as virtudes para a minha vida. Mas, Senhor, não tem sido fácil, Senhor. Eu tenho começado, Senhor, eu comecei, mas está tão difícil, Senhor. Fortalece-me. Faz de mim a cada dia essa criatura que Tu queres. Transforma o meu coração. Onde é que eu preciso, Senhor, me fortalecer? Onde é que eu tenho caído, Senhor? Né? Faz-me forte nesse pecado venial, porque por vezes não é o pecado mortal nos afasta deliberadamente de Deus. Mas por vezes a gente enfraquece e não cresce na oração e na santidade por conta dos pecados veniais. São esses pecadinhos de estimação que nos amarram, que nos impedem o nosso crescimento, esse encontro de fato com Deus, né? Então, onde é que eu tenho caído? Onde é que eu tenho deixado que as minhas fraquezas falem mais alto? Ó Senhor, é na reclamação. Eu tenho reclamado muito. Eu tenho murmurado muitas vezes. Eu tenho reclamado do meu marido. Tenho sido uma pessoa chata, Senhor. Eu vou procurar me calar. Eu vou procurar mudar. Né? Eu falho, Senhor, mas tem tantas outras situações em que eu tenho sido fraca. Né? Então, que a gente possa, nesse momento de oração, e ali eu vou colocando diante do Senhor aquela situação que eu já estou orando, né? Já estou contemplando, e aí eu vou deixar que Deus fale ao meu coração. Eu vou ali deixar que o Senhor traga essa verdade para o meu coração, para a minha vida. Então, o Senhor mostrou para o jovem, o Senhor mostrou ali para o jovem rico que ele estava apegado. Em que eu estou apegado? Em que eu preciso me desapegar? Eu ainda sou muito apegada, ainda sou muito vaidosa, eu ainda gosto de aparecer para as pessoas, de querer ser reconhecida, eu ainda necessito desse reconhecimento. Em que? Onde eu preciso mudar? Né? Para que o Senhor venha me ajudar a me desapegar das coisas do mundo, do que tem me feito refém, né? Refém das coisas do mundo. Por vezes eu tenho essa necessidade de toda semana ir no cabeleireiro. Eu tenho essa necessidade. Mas você precisa? Tem necessidade mesmo? Ou não? Eu posso me desapegar disso? Mas por que eu preciso me desapegar? Para que você esteja mais próximo de Deus, para que você esteja cada dia em mais santidade. Sacrifica alguma coisa da sua vida, põe diante do Senhor. Isso vai ajudar no seu crescimento, na sua santidade. Não sei se eu clareei para vocês. Para mim, a leitura orante e a leitura divina sempre foi algo muito difícil. Eu via essa palavra e falava assim, Senhor, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Mas, Senhor, o que é essa leitura divina? E aí, como o Senhor é bom, né? Aí o Senhor, eu falava assim, Senhor, me ajuda a entender isso. E aí o Senhor vem nos colocando, né? Nos colocando no estudo de meditação. E aí a Luzia me convida a fazer esse estudo da palavra, né? Apresentar para vocês, partilhar para vocês essa leitura orante, essa leitura divina. Então, para a gente falar, a gente precisa fazer primeiro, né? Aí a gente vai aprendendo, porque apesar da gente ser formadora, a gente está em aprendizado.
em constante aprendizado e transformação. E o Senhor é muito bom e misericordioso o tempo todo conosco, né? Ele sempre olhando e querendo o nosso crescimento. Então, que você não desista, não desestimule, mas que você esteja cada vez mais presente, né? Presente nessas regras aí que estão sendo colocadas. Permaneça firme. Fácil não é, mas nós somos destinados ao céu, né? Nós somos nós estamos aqui de passagem. Então o nosso lugar é o céu. E para chegar lá, nós precisamos desse caminho aí, ser perfeitos, não só ser salvos, né? Porque salvo, o jovem rico já estava. Só que Deus, para ser santo, você precisa ser perfeito. E a perfeição é um tiquinho difícil. Não é impossível. Porque nós temos muitos santos, né? Que conseguiram. Então nós vamos firme nessa caminhada. E aí, eu quero fechar com essa palavra do Papa Bento. Nessa exortação apostólica, Verbum Dominum, que ele fala sobre a palavra de Deus, ele diz assim: juntamente com os padres sinodais, expresso o vivo desejo de que floresça uma nova estação de maior amor pela Sagrada Escritura, da parte de todos os membros do povo de Deus, de modo que a partir da leitura orante e fiel no tempo, se aprofunde a ligação com a própria pessoa de Jesus. Então, que, como ele colocou aqui, muito lindamente, que nós sejamos convidados a estar cada dia mais inseridos na igreja, né? Como membro das Escrituras, que quer estar presente, que quer estar a cada dia sendo formados, conhecidos e anunciadores da palavra. E a gente só anuncia o que a gente conhece, né? Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, conforme eu estava dizendo, outra experiência com relação à palavra é quando nós lemos e não compreendemos. Nós temos que falar realmente, como a Kelly disse, né? Nós temos que dizer realmente... Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Oi? Está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, nós temos que realmente, como a Kelly nos falou, nós temos que realmente dizer para o Senhor que nós não estamos entendendo e nós não estamos compreendendo, que Ele que vai nos dar a compreensão. E esse outro testemunho que eu quero dar eu dormi questionando o Senhor sobre uma questão, né, um acontecimento daquele dia. E aí, quando foi de manhã, quando eu acordei, o Senhor me deu uma palavra em resposta. E eu me lembro que era uma palavra no livro de Reis, e eu não compreendi. Li a palavra uma vez, li duas vezes, eu não compreendi. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu sou burrinha mesmo, eu não compreendo a tua palavra. E coloquei a palavra sobre a cama e fui sair do meu quarto. Quando eu cheguei na porta, o Senhor disse assim: volta e pega a palavra. Mas eu não tinha compreendido, mas eu olhei para trás, olhei para a palavra em cima da cama e falei: não, Senhor, eu te obedeço. Voltei, peguei a palavra, coloquei no colo e falei: Senhor, pronto. Em obediência a ti, eu quero te ouvir. E aí o Senhor me deu a outra palavra em Mateus 6. E ali ele me respondeu o que eu precisava. Porque ele me disse o seguinte: que tudo que eu fizesse para agradar o coração de Deus e não para agradar o coração dos homens. Então, isso foi um ensinamento diante da palavra que ficou para mim para sempre. Eu sei que tudo que eu fizer, eu faça para agradar o coração de Deus e não para agradar o coração dos homens. Porque se eu agradar o coração dos homens, eu não vou agradar o coração de Deus. Então, isso são experiências que
São experiências que a palavra nos dá e que Deus realmente fala ao nosso coração quando nós nos colocamos diante da palavra. Era isso que eu queria testemunhar. Amém? Amém. Nesse primeiro momento que nós vamos começar a fazer, nós precisamos preocupar com o momento de começar. Qual o meu horário? Qual o horário que eu vou começar? Porque muitas vezes você vai começar para fazer meia hora. Ah, não, vou fazer meia hora. De repente você está com tempo e acha que você tem que fazer só meia hora. Não. De repente vai se estender essa hora, esse momento seu com o Senhor, esse momento seu de intimidade com a palavra, ele vai se estender mais que meia hora. Então, nós precisamos preocupar com o tempo de começar. Se passar de meia hora, se der uma hora e meia, você está ali na presença do Senhor, rezando, contemplando, adorando, né? Na sua oração pessoal, eu acho que o importante é preocupar com o horário que você vai ter aquele momento. Não, eu vou começar às 6 horas. Agora, se vai terminar às 6h30 ou se vai terminar às 7, é o Espírito Santo que vai trabalhar em você, né? Desde que você faça os passos corretos, né? Claro, né? Eu acredito que é como você falou, nós temos que começar, né? A gente tem que começar. Se a gente não começar, a gente nunca vai entender. E questão de tempo, eu fico com o que você falou aí. É o Espírito Santo dito tempo, né? Assim, 1 hora, meia hora, 40 minutos, depende de cada um. Quanto mais pertinho do Senhor a gente esteja na palavra, melhor ainda, né? Eu acredito que o tempo, cada um tem o seu, e cada um é ditado o tempo dependendo da oração que você está ali fazendo, né? Eu acredito que tempo, acho que não seria problema, né? Porque até então, que é pessoal, né? É porque é pessoal. Para a gente não fazer confusão na nossa cabeça, né? Quanto tempo eu tenho que fazer, quanto tempo comece com fidelidade no horário de começar. Olha, eu comecei, deu tempo de fazer 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Desde que você faça o tempo, os passos certinho, né? De ler o texto, de que o texto diz, fazer os passos certinho. Eu acho que nós temos que começar com a fidelidade do início. Eu tenho meu horário, eu vou começar agora. E vou fazer os passos certinho. Quanto vai dar? Não sei, isso aí você vai perceber depois, né? Para não fazer confusão na nossa cabeça. Ou na cabeça de quem nunca fez, vai começar agora, né? Não é na minha. Ai, Deus. Então, todos vocês sabem quais é a liturgia do dia? Vocês têm como ter uma liturgia do dia? Pode ser uma agenda como essa daqui, ó. Da editora Ave Maria. Tem umas da Canção Nova. Não precisa ser isso aqui, não. É porque eu já tenho isso aqui. Eu sempre compro e que elas são boas para usar. Mas tem outras formas. Tem aplicativos como o Católico Orante, tem o Católico. Eu tenho aplicativo. Tem vários aplicativos que tem. Mas o ideal é que cada pessoa arrume um caderno. Quem não tem ainda. Arrume um caderno. Aí você vai... No seu caderno você pode anotar o texto que você vai usar. No caso da leitura do dia, se for, você anota lá o texto. E aí você faz os passos que eles ensinou e faz. E vai fazendo. O Senhor vai te dando alguma coisa e você vai anotando. Você vai anotando. Você vai anotando o que o Senhor te falou. Desde o começo. O que você viu que é importante, tem dia que o espaço aqui é pequeno. Você vai anotando o que o Senhor vai te falando
E você, nos momentos lá, pede para ele alguma coisa. E no final, uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que a gente pode aproveitar esse momento agora para fazer, é o seguinte: lá no último passo, que fala lá do que você vai levar para sua vida, você pode tomar aquilo que chama de... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Resoluções. Resoluções ou propósitos. Aí você pode anotar, essas resoluções ou propósitos, elas podem ser em forma de jaculatórias, que você pode rezar ela durante o seu dia. É por isso que eu tinha muita resistência com relação a isso, mas hoje eu me convenci de que o melhor horário para rezar é de manhã. E aí você reza de manhã, é o melhor horário. Não é o único, né? Mas é o melhor. Diz que se você progredir muito na oração, vai chegar um momento que você vai chegar na oração da manhã. Talvez hoje não está, mas uma hora você vai chegar. Se você progredir, você vai chegar. Progredir muito no tempo, você vai chegar na oração de manhã. Aí você pega essas resoluções ou propósitos, pode ser 1, 2 frases pequenininhas, e você vai rezando elas durante o dia. Entendeu? Aí você vai estar durante o seu dia inteiro na presença de Deus, com aquilo que Ele te falou durante o seu dia. Essa palavra vai te alimentar não somente na parte da manhã, mas durante o seu dia também. Entendeu? Isso... Por exemplo, a minha de hoje que Deus me falou: seja feita a vossa vontade na minha vida como no céu. É o que Deus me falou hoje. Seja feita a vossa vontade na minha vida como no céu. Pequenas frases que a gente pode pegar e ir orando durante o nosso dia. Certo? A Zeni quer perguntar. Eu quero é fazer, meu amigo, já. Eu quero é fazer, aprender a estar mais perto do que eu posso. E o mais perto do que eu posso é na palavra, não é verdade? Amém. Mas esse é um aprendizado muito bom. Que bom, né? Eu sempre tive o desejo de fazer o Lex, né? Sempre tive esse desejo, mas assim... É aquilo que a irmã colocou aí, Dalva. Temos que ser fiel, né? O horário, cada um tem a atividade é um passo, o primeiro passo importante para fazer essa oração, porque ela é uma oração pessoal, né? De ler, de meditar, de orar, de contemplar. Como diz ela também, né? Que Deus falou com ela através da palavra, deu uma palavra para ela. Eu acredito que a gente fica em falta isso com o Senhor. Às vezes Ele quer tanto falar com a gente através da palavra e a gente não presta atenção, não tem esse tempo, não tem essa fidelidade, né? De surgir todos os momentos, todas as horas pertinho dele. Ele chama a gente para perto e muitas vezes a gente não escuta através da palavra, né? Então, esse Létio, ele, para mim, vai ser tudo de bom. Eu sempre tive esse desejo de fazer, né? E vai dar tudo certo. Wilson. Oi. Repete as 3 palavras que você falou: pensamentos, atitudes de Cristo e a outra palavra? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Obrigada. Ninguém tem mais pergunta? Nossa, O pessoal tá afiado, hein? Luzia, você tá demais. Kelly, você tá demais. Ficou tão bem que não deixou nem dúvida. Muito bem, agora é só vontade de fazer, né, irmã? Luzia? Já que ninguém está perguntando, deixa eu dar um testemunho com relação à palavra de Deus. A leitura orante, ela leva você a
a não desgrudar da palavra, a ter um amor pela palavra, a ser apaixonado pela palavra. Eu posso testemunhar isso, né? Porque sempre, assim, eu tive um olhar pela palavra, mas o dia que eu tive a experiência de estar diante da palavra de Deus, eu não estava fazendo a meditação. Naquele momento, não. Eu não me lembro se eu já tinha feito a meditação, acho que eu já tinha feito a meditação. Mas eu estava com a palavra no colo e eu folheava a palavra. E glorificava a Deus pela graça de ter a palavra de Deus ali. Por poder compreender a palavra, porque quando a gente começa a estudar, que a gente não conhece a palavra, não conhece as escrituras, nós temos muita dificuldade de entender. E é pela luz do Espírito Santo, é pedindo entendimento, que a gente vai passando a compreender o que a palavra quer nos dizer. E eu estava ali a contemplar, a glorificar a Deus, porque eu já estava compreendendo a palavra, por poder ter a palavra, poder meditar a palavra. E nessa oração, nesse louvor, num dado momento, o Senhor me deu a graça de compreender que eu estava numa profunda adoração à palavra de Deus. E aí você vai me perguntar, mas eu posso adorar a palavra de Deus? Claro, porque a palavra de Deus, lá em 1 João, o que o Evangelho nos diz no início de João? No princípio era o verbo. O verbo era o quê? Palavra, né? E a palavra se encarnou no ventre de Maria. E a palavra se encarnou, diz o Evangelho. Se encarnou aonde? No ventre de Maria. Então, quando nós contemplamos a palavra, quando nós louvamos a palavra, quando nós adoramos a palavra, nós estamos adorando Cristo. E Deus me deu a graça de, naquele momento, eu estava diante ali de Jesus, adorando a palavra, adorando o próprio Cristo na palavra. Então, assim, foi uma experiência muito... E nessa experiência, Deus me deu a graça de amar muito mais a palavra. Por isso que eu não paro de estudar a palavra. Eu tenho uma sede de estudar, de compreender a palavra. E Deus tem me dado a graça nos últimos tempos de compreender muitas coisas na palavra, de abrir bastante a minha mente para a compreensão da palavra. Mas isso a gente só vai conseguir com a perseverança e aprendendo a amar. Né? Nós precisamos aprender a amar a palavra. Sim. Melhorou. A gente percebe o seguinte, que chega um momento que você precisa encontrar Jesus na palavra, para você progredir, para você querer imitar ele. Então, se você não conseguir fazer com os evangelhos, que tiver que ser, por exemplo, com a carta de São João, a primeira carta de São João, que é muito fácil, você quiser começar por ela, não tem problema. Mas o ideal é que você faça dos evangelhos, se você conseguir, porque vai chegar um momento que você vai precisar imitar o Cristo, imitar ele e seguir os pensamentos, sentimentos e atitudes dele, né, Cristiane? Então, o ideal é que você já pegue os evangelhos. E aí, assim, a sugestão que a gente dá é o seguinte: você pegue o evangelho do dia, porque já tem um texto já pré-definido, já tem homilias que você pode pegar, se você quiser, para acompanhar, para complementar a sua oração. E aí você pode fazer duas coisas. Uma é ler no dia anterior, por exemplo. Amanhã eu já sei qual é o evangelho de amanhã, já está definido. Então, hoje à noite, antes de dormir, ou qualquer momento do dia, eu posso dar uma lidinha, para eu já me familiarizar com ele. Aí amanhã eu faço a minha oração, certo? Uma outra dica seria você ler umas 3 vezes, pelo menos umas 3 vezes. Inclusive tem um Frei da Toca de Assis, ele sugere isso, que você leia pelo menos 3 vezes, para você poder pegar. E às vezes, assim, às vezes você lê a primeira vez muito apressado, aí você lê a segunda, você percebe mais coisas. Na terceira vez, você realmente compreende a palavra e você se concentra nela. Então, essas 2 dicas, essas 3 dicas, né? O evangelho, por quê? Porque você vai chegar um momento que você vai precisar imitar o Cristo. Então, você já faz isso logo. Se você quer crescer, já faça isso. Os pensamentos, sentimentos e atitudes do Cristo. Então, você já faça isso. Segunda coisa,
leia no dia anterior o evangelho do dia, no caso, porque você já sabe qual que é. Dá uma lida no dia anterior, não é oração, você vai só ler para você conhecer, tá entendendo? Só para você conhecer. E aí, no dia da oração, você vai ler umas 3 vezes. Com isso, dificilmente você não vai conseguir fazer uma boa oração, sabe? Com a Lectio Divina. Muito difícil. E mesmo que você ache que não ficou boa, não se preocupe com isso. Deus vai te ajudar e você vai fazer cada vez a palavra vai te alimentar mais. O que eu poderia te dizer é o seguinte: Deus é misericordioso. E muito mais do que punir você porque você não orou, Ele te convida a se ajeitar, a se organizar para que você possa fazer, né? Você tem o compromisso de rezar às 3 horas da manhã o terço da misericórdia. Então você deixa a sua oração pessoal para outro momento, se você não consegue rezar. O ideal é que você organize um horário, porque o seu corpo vai acostumar a você rezar naquele horário sempre. Vai ficar mais fácil para você rezar. Entendeu? Você vai crescer mais espiritualmente. E se você reza um dia, não reza outro, reza um dia, não reza outro, vamos supor uma pessoa que come sempre em horário desregrado. Uma hora ela come de manhã, uma hora ela almoça 11h30, outra hora meio-dia, outra hora 1 hora, outra hora 1h30, outra hora 2 horas, outra hora 10h30. O organismo dela fica todo bagunçado. Assim também a nossa oração pessoal, ela precisa ser em um horário determinado, para que haja um progresso. Mas, assim, se você fizer um compromisso, um voto mesmo de rezar, aí pode haver pecado. Mas acredito que não seja esse o caso. Então, mais importante é você ver isso. Se você consegue se organizar, eu vou rezar só o terço da misericórdia e eu vou voltar a dormir. Vou rezar minha oração, tipo 6 horas da manhã, um exemplo. Ou você fala, não, eu vou rezar o terço da misericórdia 3 horas da manhã, e em seguida eu vou fazer a minha oração. O ideal é que você faça aquilo que você der conta. Não pegue algo muito difícil, muito pesado, que você não dá conta, e você vai ficar sofrendo aí, às vezes se culpando, se punindo, e você não vai progredir na oração. Entendeu? Alguma pergunta mais, gente? Vamos lá. Viu? Ela falou também da palavra, né? A palavra, ela disse que eu posso pegar os evangelhos, né? Principalmente aqueles que eu já tenho conhecimento, que eu já fiz uma boa leitura. Eu posso pegar qualquer um deles, no caso aqui onde ela colocou, porque eu só posso pegar só os evangelhos, ou eu posso pegar o Salmo, eu posso pegar outros livros? Poder, Alzeni, você pode, mas o que acontece? É orientado que você pegue textos que você consiga orar com eles. Tá? Primeira coisa. Isso você consegue. Eu nunca fiz essa leitura orante da palavra de Deus, porque é como você falou, né? Você achava difícil, e eu também achei muito difícil de fazer. Só que agora, com essa abertura do coração, esse momento da gente estar aprendendo, eu acredito que o difícil se torna fácil, é aquilo que você falou. A gente nunca vai conseguir se a gente não aprender. Não é verdade? Porque a gente não pode falar aquilo que a gente não sabe, né? Então, para mim, de um proveito muito grande aprender essa leitura orante, Lectio Divino, que eu sempre tive vontade no meu coração de fazer, mas nunca fiz porque eu nunca tive conhecimento, né? Perguntas, pessoal? Vamos lá. Quanto tempo da oração? Quanto tempo a gente faz? Por exemplo, desde o momento do ler
meditar, orar, contemplar, quanto tempo? Tem tempo estimado ou é por conta da gente? Você que determina. Você que vai determinar o tempo que você vai dar nessa oração, por exemplo. Eu vou fazer uma meditação, mas eu só tenho 20 minutos. Então, você vai fazer com 20 minutos. Se eu tenho mais tempo, se eu tenho meia hora, eu estendo, às vezes, ali a minha meditação, né? O tempo que eu vou dedicar ali. Mas o tempo é você que vai dizer quanto tempo você vai dispor para a sua oração, para essa meditação. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Alguma dúvida? Eu oro de madrugada, mas às vezes passa do horário. Aí eu não oro, aquele horário eu não deixo orar, porque eu uso o terço da misericórdia às 3h da manhã. Mas muitas vezes passa do horário, aí eu não rezo. Então, eu queria saber se é pecado, eu só estou cometendo um pecado alguma falha, né? De eu rezar o terço, e às vezes passa do horário. Se eu posso fazer em horário, mesmo passando do horário, fazia sempre.